Olá, boa tarde. Começando o Entrefala nesse sabadão. Hoje nós completamos um mês e uma semana. Eu vou ficar comemorando toda data. Sou dessa, gente. Para alguma coisa a história serviu na minha vida, para guardar datas. Bom, hoje nós teremos Camila Campos para a gente falar sobre Goiás. Olha só. Eu falo sempre sobre Goiás, mas agora a gente vai ter uma pessoa específica. Instagram não dê pau hoje. Como eu ia dizendo, hoje nós teremos uma pessoa específica para falar sobre Goiás. Camila já está aqui. Ai, sempre me ajeitando. Olá! Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, vou ajustar aqui para ficar É, melhor a imagem. eu Que é também. isso, né? Sempre começo com esses ajustes, que na hora que divide a câmera fica diferente. Boa tarde, Camila! Que saudade! Pois é, boa tarde, né? Boa tarde para você. Eu vi que sua mãe entrou aí, a Paula, minha colega de trabalho também, né? Boa tarde para. Bom dia, boa noite também para quem for ver isso depois, né? Sim! Que saudade, gente! Essa mulher é fantástica, eu amo demais. Bom, já vou começar te apresentar o Entrefala. Eu sei que você já assiste, mas vou te falar porque é a primeira vez que você participa. Esse é um programa, projeto de quarentena que eu fiz, é um projeto pessoal, como o meu desabafo dessa semana disse, que eu fiz para salvar minha própria quarentena, para conversar com pessoas que eu gosto, como você, e para falar sobre diversos assuntos nesse momento de pandemia. E eu vou te apresentar. Você é a Camila Campos, Camila Aparecida Campos. E seu nome é composto, eu lembro disso. É professora da UFCAT, quase que eu falo UFG Regional Catalão, mas a gente vai conversar sobre isso também. Pedagoga, mestra em educação, fazendo doutorado na UFO, mesmo lugar que eu fiz também. E moradora de Catalão. Agora eu queria que você se apresentasse dizendo alguma coisa que eu não disse. Mari, esse negócio de apresentação, eu acho importante dar esse tom de pessoalidade, de afeto nas questões, porque, infelizmente, um grande desvio que eu vejo assim na política pública de forma geral é tratar as pessoas como números, né? Eu vejo também muitas ações solidárias sendo realizadas, e aí, às vezes, as pessoas começam a ir no automático, já tratando essas pessoas como números também, né? Então, de certa maneira, quando você propõe essa abertura para a gente se apresentar, eu acho que é justamente dar esse tom de humanidade, né? Para as pessoas, uma questão assim que a gente até viu uns memes, né? O mundo está adoecido de falta de humanidade. Então, acho que é importante isso aí. Não é nem aquele construir aquele mural de lamentações, né? Que a gente chora todas as pitangas do que a gente não conquista, e nem também ser aquele lugar de pódio que você coloca aí, né? Todas as suas vitórias, de quem você é. Então, eu vou falar de quem eu tô sendo na quarentena, né? Não vou falar dos meus títulos, não vou falar de onde eu caminhei. Eu tô sendo na quarentena um outro meme, que é assim: levanta, faz café, cuida de menino, limpa o chão, trabalha, levanta, cuida de menino, limpa o chão. Aí levanta, coloca a roupa no varal, volta, trabalha, cuida de menino, limpa a mesa. Eu passo o dia todo desfilando na minha casa, né? Aliás, eu passo o dia todo deslizando e dançando. Você vai andar, é uma coisa que você cata no chão e leva para outro lugar. Você nunca mais, na quarentena, teve aquele caminho livre dentro da sua própria casa, né? Então hoje eu sou essa pessoa que cuida de menino, trabalha e limpa o chão. Toda hora. Maravilhosa! Adorei, Camila. Gente, a Camila, além de tudo, eu vou falar uma coisa que quase ninguém sabe, mas eu sei pela nossa Ai, que intimidade. medo! A Camila é muito poética, ela escreve muito bem. Você vê Não. pela fala dela, sabe? De falar que nós não somos números e tudo mais. A Camila é muito poética, eu inclusive falo para ela voltar a escrever. Bom, Tem Camila, vergonha. obviamente, a gente não vai falar de titularidade nem nada, mas tem um aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar,
E aí eu queria saber, eu já sei, mas eu queria que você contasse para todo mundo o que você pesquisou no seu mestrado e no seu doutorado agora, o que você está pesquisando, só para a gente ir introduzindo no nosso assunto. Então, antes de falar sobre isso, eu queria só fazer um outro comentário, que eu acho que as pessoas têm que vir para os debates soltando as pedras, né? Porque, assim, se fosse carregar as pedras, eu ia falar: a Mari não entendeu nada do que eu quis falar, a Mari não entendeu que isso não é importante no momento. Mas como nós estamos no momento de soltar as pedras e olhar de todos os ângulos para as coisas, né? Principalmente a quem se propõe marxista, né? Eu quero olhar para essa minha resposta como se fosse uma ode à academia, né? Colocando a importância da ciência, né? A importância na produção de conhecimento, a importância da educação pública, que foi por onde eu passei em toda a minha formação, né? Então, não é só dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, né? É dizer da importância disso nesse momento de obscurantismo que nós estamos vivendo. Nós temos hoje uma ciência que está mostrando a todo momento o colapso do sistema de saúde e nós das ciências sociais, o colapso do capitalismo para a humanidade, né? Que isso provoca, a barbárie que isso provoca. E, por outro lado, a ciência também tem tido uma prática nas universidades federais, que é onde eu trabalho, de contribuição efetiva nesse momento, seja com doação de EPIs, né? Seja além das pesquisas realizadas, como uma que a gente vai falar aqui, com a própria organização nas cidades, que é o que está acontecendo em Catalão. Por exemplo, o enfrentamento ao Covid aqui tem a participação da universidade, né, no grupo que está fazendo essa gestão. Mas vamos voltar lá. Sou pedagoga de formação, nascida e criada em Catalão, né? Só uma coisa assim de curiosidade, porque eu gosto muito de você, eu fico mais à vontade. É que meu nome é Camila Aparecida de Campos. E o campus chamava, né, quando eu estudei, Campus Avançado de Catalão, CAC, que era igual ao meu nome, CAC. Então eu brinco que é uma coincidência da vida ser tão apaixonada por esse campus, né? E estudei, fui estudar fora, fiz o mestrado em Goiânia, que eu estudava EJA e trabalho em educação. Depois eu voltei para Catalão, trabalhei como substituta aqui na cidade. Depois eu fui para Formosa, mas o amor por Catalão é tão grande que eu larguei o Instituto Federal Goiano e vim trabalhar na Universidade Federal de Goiás naquele momento, né? Atual Universidade Federal de Catalão. Então, a minha trajetória de formação pessoal foi na escola pública, né? Estudei na escola do bairro, depois estudei numa escola mais afastada para fazer o ensino médio. E o ensino médio, assim, eu só brinco que é a cara do descaso com a educação no país, porque a gente vê crescendo a educação infantil, a gente vê crescendo o ensino fundamental e, pelo menos da época que eu estudei até agora, as escolas de ensino médio são as mesmas. Não teve nova escola de ensino médio, só as privadas, claro, né? O que mostra aí que realmente tem um problema no processo de escolarização. Dá para ver no olho, olhando na nossa cidade. Sim. E aí depois trabalhei na universidade, eu trabalho com educação do campo. E agora estou afastada, fazendo doutorado em Uberlândia, discutindo trabalho, sociedade e educação através da análise da mineração de nióbio. Nióbio? Bom, tá bom. O presidente falou que é bom fazer bijuteria, né? Pois é. A parte boa é que agora ele trocou o nióbio pela cloroquina, só que não. Camila, essa pergunta sobre suas pesquisas e sua trajetória, ela não é à toa. Ela, na verdade, é para ter um gancho, né? A gente fala, a gente quem, né? Eu não sou jornalista ainda, mas fala-se no jornalismo para a gente fazer esse gancho. Então, eu queria te perguntar, justamente por já saber que você pesquisou sobre educação de jovens e adultos e agora sobre educação no campo. Sobre uma outra questão que afeta muito o momento que a gente está vivendo de pandemia no Brasil, que é a realização ou não do Enem esse ano. E aí, como a gente tem aqui uma pedagoga, mestra e doutoranda em educação, eu queria muito aproveitar esse momento para você falar um pouco sobre isso. A gente já entrevistou estudantes de ensino médio,
Mas eu quero saber de você, assim, entrevistei também uma professora de ensino médio, mas eu quero saber de você enquanto pesquisadora, a sua opinião sobre essa questão de adiar o Enem. Então, não existe uma isonomia, vamos dizer assim, né? Entre a classe trabalhadora de forma geral e os demais estudantes e as vagas na universidade. Então, os estudantes da escola pública, eles estão extremamente prejudicados. Eu acho que é um debate pesado de ensino remoto que tem acontecido, né? E quando se fala de estudo à distância, todo mundo tem seu celular, mas e a qualidade dessa imagem para começar o debate, né? E para aprofundar, e a relação professor e aluno, e a escola, né? E a interação entre todos que provoca o debate e aprofunda o conhecimento. Então, na verdade, Enem agora de forma alguma. E o pior de tudo é que a partir da semana que vem, na Alego, né, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, vão começar a discutir o ensino médio à distância. Né? Claro que o Tiago Peixoto, que a gente lembra aquele economista que foi secretário de Educação, hoje deputado, ficou extremamente feliz e disse que veio agora, mas não é de agora. Isso a gente já sabia, que a gente já enfrenta esse cara há muito tempo com esses projetos de educação dele. Ele disse que bom que agora a gente vai conseguir, né? Mas esse projeto de ensino médio à distância, ele é um projeto extremamente economicista, né? É um projeto que prevê aí aquilo que eu comecei falando, que é tratar a política pública através de dados numéricos, né? Dizer quantos se formaram, quantos assistiram aula, mas e a qualidade, a desigualdade e tal. E apesar de falar de ensino, eu queria falar de outra coisa agora, Mara. Eu não sei se a gente pode falar disso agora, mas eu separei um Pode tópico que eu falar o que acho você muito quiser. importante. Um tópico que eu acho que é muito importante, que é que o coronavírus escancarou a luta de classes no mundo. E em Goiás. E em Catalão, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas porque, assim, as pessoas tendem a dizer que isso é coisa da nossa imaginação, né? Que eu acho graça, né? Que o PT inaugurou a luta de classes no Brasil. Vamos deixar o PT para lá, né? Eles que lutem. Mas, enfim, eu quero lembrar, eu acho importante reafirmar, né, que o primeiro caso de morta no Brasil foi de uma empregada doméstica. Sim. E isso tem isso provoca muita discussão. E quando a gente fala de uma empregada doméstica no Leblon, né, por uma família que importou, porque não tem como a gente mentir, né, é um vírus importado pelos ricos, né, chegou dessa forma. A gente tem aí um índice de morte de 2,5% no Leblon. Uhum. Em São Paulo, na Brasilândia, é de 50%. Sim. E se a gente for falar da questão racial, a gente tem aí, né, que o índice de contaminação aumenta 5 vezes entre os negros e apenas 3 vezes entre os brancos. Claro que o debate racial no nosso país não é descolado da questão da desigualdade social. E não é à toa que a gente chegou num patamar agora com a última PNAD, em que 10% dos mais ricos, eles recebem metade dos rendimentos produzidos no país. Enquanto os 10% mais pobres não recebem nem 1%. Então, 10 devia ser 10%, mas não. É menos de 1, é 0,8%. Então, como pensar no Covid, nessa luta, né, contra essa pandemia, seja ela via políticas públicas, via ação de solidariedade, via essa pegada mais individual do proteja-se, fique em casa. Como pensar sem colocar em pauta a luta de classe? E é por aí que eu gosto de falar. Eu sei, eu sei. Aqui o marxismo tá na veia. Camila, antes da gente começar a falar desses dados propriamente em Goiás e tudo, tem uma questão que é muito legal da gente conversar. Eu comecei quase cometendo um ato falho, e você citou também o CAC.
E eu queria te perguntar, e aí já emendando duas perguntas para você falar para a gente. Recentemente, a UFCAT se transformou em Federal de Catalão, mas até pouco tempo atrás ela era uma regional da UFG. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre esse processo de federalização, como é que está sendo isso aí na cidade e as contribuições, principalmente, porque todo mundo que eu estou entrevistando que tem relação com as universidades, eu estou fazendo essa pergunta. Ontem eu entrevistei de Juiz de Fora, enfim. De todos os lugares que eu estou conversando com as pessoas sobre Covid nos estados, eu estou fazendo essa pergunta para a gente resguardar mais do que nunca o papel da ciência, o papel das pesquisas, da extensão, das universidades e institutos federais no Brasil. Então, eu queria emendar essas duas perguntas sobre a federalização e sobre a importância da UFCAT nesse momento de coronavírus aí em Catalão. Assim, nós somos um estado com pouquíssimas universidades federais e institutos federais comparado a outras unidades da federação, né? Então, a gente tinha uma universidade federal. E uma universidade federal, o UFG, num contexto, assim, vamos dizer assim, eu não gosto de usar muito essa palavra, porque ficou meio... Como é que a gente fala quando fica falando demais? Tipo clichê, mas era uma perspectiva coronelista, né? Que as decisões eram de Goiânia e no interior cumpra-se, né? E chegava ao ponto, assim, parece choramingo, mas é super verdade, porque eu acompanhei enquanto estudante e enquanto professora, das coisas chegarem para Catalão quando sobravam de Goiânia. E sobrar coisas na Universidade Federal, a gente sabe que quase não existe, né? Quando começou o debate da reforma universitária lá no governo Lula, e que a gente já problematizava, né? Depois veio o Reúne, enfim. Só um parêntese que a gente não falou, que a gente se conheceu no movimento estudantil e fomos da mesma gestão do DCE. Pois é. Mari, nós estamos em 2020. Você tem noção que tem 10 anos que eu voltei para Catalão? Você tem noção que vai fazer 15 10 anos que a gente se anos. conhece? 15? Mas não? Nossa Senhora. Mas enfim, voltando. Aí, essas coisas do Reúne, a gente já denunciava o aumento de alunos por professor, né? Que a média teria que aumentar de 1 para 18 no plano interno da universidade. E a média era tipo 1 para 12, né? Então ia precarizar bastante o nosso trabalho. Mas, por outro lado, a gente tem aquele grupo bastante aguerrido, né? Em defesa da universidade pública que vê essa necessidade como uma necessidade, assim, um direito humano que deve depender de gestões, de tudo, e luta de diversas formas. Daí, lá na reforma do governo Lula, lá antigão, a gente já falava federalizar, senão não vai virar Universidade Federal, que era o nosso grande sonho, emancipar, né? Igual os municípios, né? Vamos emancipar do outro para a gente ficar melhor. No nosso caso, era no corte do bolo, que a gente achava que não sobrava bolo para gente, né? Aí a gente já defendia isso, passou por alguns processos, teve deputado apresentando um projeto de criação, mas só apresentando, não deu em nada. E até que, como uma forma de política, né, de interiorização de outras universidades também, veio aí a criação da Federal de Catalão e a Federal de Jataí, né? Agora somos 3 universidades federais no estado. A Federal de Catalão, ela está em processo de transição, então a gente fala Universidade Federal de Catalão em transição. E a tutora, contra a vontade de muitos, inclusive a minha, é o UFG. A gente acha ruim. Mas enfim, né? Tem gente que gosta, mas particularmente assim, a gente teve uma história muito difícil com o UFG, sabe? Queria experimentar uma coisa nova, mas não é, não é a gente que define. Então a reitora é pró-tempore, os pró-reitores, quer dizer, são pró-tempore, né? A reitora tenta organizar, mas nos limites dessa transição, né? É por um período e isso inclui questões organizacionais por exemplo, até sistema, né, de nota de aluno, até a própria organização interna. Se a gente vai continuar funcionando na mesma maneira que a UFG, tipo em unidades acadêmicas, ou se a gente vai mudar. Então está tudo em debate aí, enfim, está em aberto, está em processo, né? Morrendo de medo, porque a sinalização das políticas e do Futurice, que foi novamente apresentada agora no escuro,
né? O povo gostou dessa ideia do Ricardo Salles de passar a boiada e resolver É, passar o futuro, assim. A gente fica bastante apreensivo, inclusive nós, né, da educação, ficamos mais ainda, porque a educação ela tem que ser pública, né? Não só o ensino público, estamos falando de educação de forma geral. Tem que ser pública, a gente passar a ter que ter tutela de instituições privadas para fomento, a gente sei o que vai virar, não. bom, Camila, vamos então entrar de fato no nosso tema. Ah, você não falou o que a UFCAT está fazendo na crise do coronavírus. Assim, foi montado um comitê de enfrentamento que participa a prefeitura, né, alguns setores da política municipal e a universidade, né? A universidade, internamente com o apoio de alguns departamentos, construiu através da impressora 3D, não sei se é matemática industrial, aquelas, Face shield. aqueles escudos, isso, é que eu não gosto de falar inglês, tenho vergonha. Construíram também para doação, fizeram também produção de álcool gel. Tem o curso de enfermagem que está na linha de frente em vários setores, né? Inclusive tem um setor de práticas alternativas, que eu acho fundamental nessa época, né? Que, que tem realizado algumas atividades, acho que a maioria de forma remota, videoconferência, enfim. Nós da educação, né? Nós estamos com o Sarau da Educação, com 2 atividades semanais, que não discutem temas específicos do ensino, né? Essa semana, por exemplo, é poesia e uma outra que eu me esqueci, mas cada um, de certa forma, participando, né, da sociedade a partir das suas demandas. Eu sei que a biologia também tem feito bastante coisa. Massa, muito bom. Vamos passar então para falar sobre. Eu fico cumprimentando as pessoas. Tá bom, fica à vontade. Vamos falar especificamente então do nosso tema. E aí todo mundo falou, mas você vai chamar alguém para falar sobre Goiás? Você não é de Goiás, isso o povo de fora, né? Sim, eu vou chamar alguém para falar sobre Goiás, especificamente e especialmente alguém que não é de Goiânia. Porque o que eu vejo muito é que, da mesma forma que você está falando da tutela da UFG na UFCAT, tem muito isso, né? Eu tô na capital, mas assim, Goiás não é só Goiânia, óbvio que não, tem vários municípios, etc. Então eu fiz questão de chamar alguém que é de uma cidade do interior para a gente falar sobre Goiás, para a gente ter essa visão também que saia do centro, saia da capital um pouco, vamos sair da nossa bolha, gente. Quem for de Goiânia e estiver assistindo, é isso. E aí eu queria eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desses dados também, né? De como que está a Covid no estado. Eu tenho acompanhado, obviamente, mas eu queria que você trouxesse como é que tá esses dados da Covid no estado, de uma maneira geral, como é que está no interior, assim, eu sei os dados muito de Goiânia, porque fico o dia inteiro martelando a nossa cabeça aqui. Mas eu queria que você trouxesse de uma maneira mais abrangente para a gente. Sim, vamos falar de Goiás. Já vou começar soltando uma ácida, né? Geralmente, algumas organizações montam aí 5, 6, 7 organizações, pode ser sindical ou não, e montam fora goiano. Deveria ser goianiense, né? Que Uhum. goiano não é, esquece no interior. Mas a gente entende um pouco isso, enfim. Para ajudar a pensar os dados, eu fiz algumas tabelinhas, né? Que Porque linda! números são. É difícil a gente lembrar tantos números, né? Ainda mais a gente tem aquela pegada de sempre olhar para além dos números. E aí, nossa, agora me veio na memória, nem enrolando para entrar no tema, não, até porque tá tudo organizado. Me veio na memória uma frase sua de um texto, né? Não esmague com palavras as entrelinhas. Uhum. Eu nunca esqueci disso, né? E assim eu olho também para as minhas coisas, sabe? Como que às vezes os números eles querem esmagar as entrelinhas. Então a nossa tarefa, né, como pesquisadora de educação, como militante política, oi Eliane, te adoro. Como uma pessoa realmente engajada com as questões é olhar para esses números, entendendo o contexto em que eles são produzidos, né? Não é simplesmente quantificar as mortes,
Mas e muito menos colocar CPFs em mortes, né? Ou em recuperações, ou em contaminadas, não. É entender os processos que essas pessoas passam, né? Entender por que que atinge e de que forma atinge, de que forma a gente deve evitar. Então, o último dado que nós temos, vou olhar aqui no papel para conseguir acompanhar certinho, é que em total de Goiás, né, nós tivemos aí uma mortalidade de 119 pessoas. Ontem, nós tivemos 4 pessoas mortas no estado de Goiás. A incidência de casos por 100 mil habitantes em Goiás é de 47 pessoas,3. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, 43 tem o Covid, né? E hoje, a cada 100 mil pessoas, 1,7 morre. Por que eu estou colocando essa questão da incidência? Para mostrar que o dado pode estar muito inferior à realidade. Por isso que eu vou apontar essa questão da incidência. No Brasil, nós tivemos 27.944 mortes no total, né? Quase 30 mil pessoas mortas. Ontem a gente teve aí 1.124 pessoas morrendo. A incidência a cada 100 mil habitantes no Brasil é de 221. Ou seja, Goiás, 47. Brasil, 221. Estaríamos, então, bem, na média nacional. Mas vamos continuar. E a incidência de morte a cada 100 mil habitantes no Brasil, contaminados, né? De forma geral, quer dizer, são 13. Os dados do Amazonas, que infelizmente é um estado bastante afetado, eles dão mais elementos para a gente pensar isso aí. Porque, veja bem, no Amazonas, a cada 100 mil são 938. Vamos arredondar. 938 vão por 1.000 contaminados. A cada 100 mil, 1.000 contaminados. Meu Deus. Então, vamos colocar em Goiás, vamos arredondar. A cada 100 mil, 200 contaminados. A incidência de morte no Amazonas é de 48 a cada 100 mil. Mas lá, tem quantas vezes mais que o estado de Goiás, que o Brasil, por exemplo? Se o Brasil tem 200 e lá tem 1.000, então são 5 vezes mais, né? Ou seja, o número de mortes no Amazonas e o número de mortes no estado de Goiás deveria dar uma proporção de 5 vezes. Só que não é o que acontece. Porque, por exemplo, Goiás, 200 pessoas deveriam ser... Peraí, desculpa, perdi a linha aqui. Se no Brasil no Amazonas são 1.000 e morre 50, no Brasil, 200 tem o caso, a morte. Desculpa, a contaminação, estou confundindo aqui. 200 tem a contaminação, o número de mortes deveria ser maior. Por que em alguns lugares dá o número de morte menor e o número de morte maior? Se é a mesma contaminação. Uma das coisas que nós colocamos é aquela questão do abismo entre ricos e pobres. Mas, por exemplo, quando você chega mais pertinho para entender isso que eu estou falando, que parece que está meio confuso, chega mais perto. Vamos pensar aqui. Em Centro-Oeste, Goiás está super bem colocado, né? Ele é o segundo na mortalidade do Centro-Oeste, perto para o Distrito Federal, que é o caos. Goiás é o segundo, está bem colocado, né? Mas na incidência, ele é o quarto. Ou seja, as pessoas estão ficando doentes em Goiás e não estão morrendo? Ou não estão sendo notificadas? Entendeu o raciocínio com o outro em cima? Com Brasil e Amazonas? As pessoas estão... O abismo entre as notificações e mortes deveria ser algo parecido, ou pelo menos similar, mas a discrepância dos dados não tem coerência nenhuma nesses processos, né? E eu já abro um parênteses para contar o que aconteceu em Catalão. Em Catalão, estava divulgando apenas um caso de corona, nem de morte, não teve morte aqui ainda.
Catalão tem um caso, teve um caso, inclusive, foi uma situação assim bastante complicada, porque a pessoa contaminada teve uma exposição assim na internet digna daqueles, parecia filme assim, né? As pessoas relatando os passos da pessoa e com julgamento de onde a pessoa teve, virou um Big Brother a vida do cara. Eu acho que ele vai ser conhecido aí nos próximos 10 anos, né? Se brincar, candidato a vereador e ganha. Porque, acabar com a vida do cara, né? E Que provavelmente a horror! maioria foram falsas acusações. Aí, de repente, o pessoal começou a olhar na base do estado de Goiás. Qual era os números, quais eram os números das pessoas de Catalão. E aí começou a haver discrepância. Porque lá não estava só uma pessoa, lá tinha 4. E a prefeitura divulgando um caso. Entendeu? Aí é onde entram os perrengues das cidades do interior. Que eu não sei se Goiânia está funcionando assim. O que acontece dos perrengues que eu falei? Tem um tal de teste do estado oficial, teste rápido, que é da Fiocruz. No caso de Catalão, tem testes doados pela mineradora chinesa, além do teste PCR, que é o teste LACEN, que é o oficialzão. Então, a prefeitura fala, a gente não conta esses outros testes, a gente está contando só o PCR, LACEN. Enfim, dados são fabricados. A gente não pode esquecer disso. Camila, eu tô muito chocada. E assim, muito obrigada por ter feito essa tabelinha e ter explicado tudo isso pra gente, porque a gente vê tanto número na televisão e lê as matérias, mas nada como uma professora com toda a didática para explicar direitinho como é que faz essa proporção. Eu tô muito chocada. Bom, vamos avançando que a gente tem muita coisa para falar e a gente tem que deixar um tempinho também para o pessoal perguntar. Camila, eu sei que você já começou falando isso, já está fazendo um pouco da análise política, mas nós, como militantes, né, você também é do PSOL e tudo mais, é óbvio que a gente tem que fazer essa análise macro. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre qual que é a sua análise sobre a atuação do governo Caiado durante a crise do coronavírus, porque a gente começou sendo o primeiro é, estado em número de isolamento, e aí agora a gente está em último. Então, assim, por pressão de empresários, enfim, várias coisas que influenciaram o Caiado a afrouxar essas medidas de isolamento social e as perspectivas das pesquisas são alarmantes. A UFG acertou em cheio o número de casos, falou que era 106 e foram 104. E agora está falando que vai ser mais de 100 mortes por dia se continuar desse jeito. E mesmo assim o governo do estado continua afrouxando o isolamento. Eu queria que você fizesse essa análise para a gente, inclusive incluindo na análise, né, na análise política, essa questão do Caiado, nesse primeiro momento de isolamento social, ter um pouco brigado com o Bolsonaro, sendo que eles são super parça, e agora parece que está tendo uma reaproximação. Faz para a gente um pouco dessa análise da atuação do governador. Tá. E anotar aí a pergunta da Edna, né? Que foi uma pergunta muito boa. Oi, Paulo, Sucena. Então, o Caiado teve no início, né, uma postura de, por falava, é o médico, é o forte, né? Teve lá no meio dos bolsonaristas e peitou, né? Enfim. Uma tática populista que foi brilhante. Ele ganhou muitos adeptos. E por uma simples atitude, ganhou respeito de várias pessoas que se esquecem da sua histórica luta contra o sistema público de saúde, sistema público de educação, né? Então, eu acho que ainda é herança da influência da família Caiado em Goiás, né? De ter o salvador, de ter aquele que luta e que faz e acontece. Mas o que nós tivemos foi sim o começo
que seguia à risca as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Um começo que sim foi importante, eu não estou aqui criticando a atitude do governador, né? Estou dizendo que ele seguiu o protocolo, foi importante, foi fundamental naquele momento. E para a gente chegar, inclusive, no cenário hoje, né? Que, por exemplo, aqui em Catalão são 28 leitos de UTI, 20 do Sistema Público de Saúde, somente 6 ocupados, eram 7, hoje 6. Então, a gente ainda não teve esse bug, né, da saúde. Mas a política do Caiado, ela se assemelha à política do Bolsonaro, apesar das farpas trocadas, né? Se assemelha agora, principalmente com essa polêmica do último decreto que não rolou, né? Que ele falou que ia fazer um decreto extremamente rígido. O Caiado prometeu, inclusive, testagem de pessoas que chegassem ao Estado, né? Prometeu fechar tudo mais do que da outra vez. E a gente atingiu, né, ótimos índices de isolamento social da outra vez. No começo, lá nos meados de março, na segunda quinzena de março. E aí agora, Caiado faz igual o Bolsonaro e joga nos colos da população a responsabilidade. Ele disse, abre aspas, não vou fazer decreto para não seguirem. Ou seja, o que ele está fazendo lá? Né? Porque se ele não governa a população, pede para sair, meu irmão. Simples, né? Então, ele devia, assim, ser um pouco, vamos falar, honesto. Eu sei que isso é muito longe da realidade dele, dos amiguinhos dele, mas ser, assim, mais honesto no sentido de dizer que cedeu às pressões de diversos setores. E não dizer que a população não quis. Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, né? Então, o que a população não quer é ficar desamparada. O que a população não quer é ficar sem renda. Que são coisas totalmente distintas, mas ele fez como o Bolsonaro. Dá nada. Uma galera vai morrer, quer morrer. Eu não vou governar, eu vou deixar morrer quem quer morrer, né? Só que não se trata da gente querer morrer. Então, essa é o que alguns têm chamado de necropolítica, né? Eu acho que é por aí que eles têm se apertado as mãos no esconderijo aí deles. Sim. Camila, a gente já está quase atingindo o nosso limite de tempo para você responder as perguntas. Gente, quem tiver pergunta para a Camila, vai mandando aqui ou no Facebook, no transmitindo lá também. Eu queria te perguntar especificamente sobre Catalão. Você já começou a falar bastante sobre a sua cidade, mas também falar um pouco sobre outras cidades do interior, né? As pessoas são tão assim dentro da bolha aqui em Goiânia que tem gente que acha que Catalão é tipo muito pertinho, sabe? E não, Catalão é mais perto de Minas do que de Goiânia, né? Eu lembro quando eu fui de Uberlândia para Catalão era meia hora. E aí as pessoas assim não saem de Goiânia, não entende o estado. Então eu queria que você desse um panorama assim também, não só de Catalão, é óbvio que você vai falar sobre Catalão, que é onde você nasceu e viveu e a sua paixão, mas desse um panorama até geográfico, assim, para as pessoas que se recusam a sair do centro. E aí, abrir a cabeça um pouco da galera e falar como é que está a questão da Covid em outras regiões do estado. Então, eu sou aquela professora que desenha no quadro, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade para explicar. A gente tem um estado que tem Goiânia, que é a capital, lá no meizinho, né? E a gente tem duas pontas. E o engraçado, as pontas ao sul. As duas pontas, nós temos agora as duas novas universidades. De um lado, no sudoeste, nós temos Jataí, Rio Verde, né? E é um polo muito forte na questão do agronegócio. E do lado oposto, no sudeste, nós temos a Universidade Federal de Catalão e nós temos aí, além do agronegócio que é forte no estado inteiro, né? E o Caiado manda abraços por isso, corações. Nós temos também a universidade, só que um polo já minero-químico, né? De exploração aí mineral com multinacionais e o bicho pega. E leiam minha tese daqui a um tempo.
E a questão dos montadoras também de carros e máquinas agrícolas. Deixa eu fazer uma Nesses propaganda. dois, Leiam minha tese também, que é sobre os Caiado e a UDR. Já que você falou de ler a exatamente, tese. leiam e comprem também o livro da Mariana. Aí, é, esses dois polos, eles têm algumas características um pouco mais assim, de industrialização, né? É claro que a gente sabe que o agronegócio hoje é extremamente industrializado, mas a gente tem na parte norte do estado uma economia um pouco diferenciada. Então, por exemplo, do centro para o sul, a gente tem poucos assentamentos. E já no norte, a gente tem mais assentamentos. Isso mostra um pouco dessa dinâmica do nosso território, né? Próximo à capital, próximo ao Distrito Federal, nós temos uma área do NEM. Não é nem Goiás nem Brasília. E os governadores utilizam disso, tanto o distrital quanto o governador do estado de Goiás. E o engraçado nessa história toda é que construíram um hospital de campanha federal na região do NEM, Bem, que não é nem Brasília e nem Goiás, né? Na visão dos governadores. Claro que essa não é a visão dos moradores, muito menos deve ser a visão das políticas públicas. Mas, infelizmente, é assim que colocam. O hospital ele ficou 30 dias parado na cidade de Águas Lindas. Né? São 200 leitos. E vai precisar, como. Só me lembra, Mari, de falar da pesquisa do FG um pouco mais aprofundada. tá. Eu Então, só o que, que tô olhando acontece? aqui no Facebook, mas tô Tá precisando. bom, vamos. Uhum. Eu tô acostumada também com. Eu dando aula e os alunos às vezes não olham. Não, não é isso não. É Enfim. porque mudou aqui a câmera. Não sei o que aconteceu. Não, tô brincando. Lana, eu te amo. E aí, Nossa, continuando essa questão dessa divisão espacial, econômica e política também, né, que tem no nosso estado, esse hospital de Águas Lindas, ele ficou um mês parado, agora diz que vai começar dia 1º de junho, né? E aí o governo federal entra com algumas questões, aluguel, né? E o governo estadual tem que entrar com profissionais, aparelhos, enfim. Espero que funcione, né? Porque nós vamos precisar desses 200 leitos. E mais do que precisar desses 200 leitos, quero falar da taxa de isolamento que em Goiás hoje, ela só perde para Tocantins, né? A taxa de isolamento social está em torno de 30 e poucos por cento. Deixa eu ver se eu anotei. A taxa no Brasil é 39, Goiás está 34, né? Nesse momento. Então, com essa taxa de isolamento, o índice de contaminados aumenta. Dizem, inclusive, hoje a proporção é de que cada contaminado está contaminando 6 em Goiás. Né? Então, pela projeção matemática, a gente entende aí que esse número vai avançar muito. Só que quem vai atender esses profissionais nesse hospital lá em Águas Lindas? Essas pessoas, desculpa, quais serão os profissionais? Sendo que hoje metade das mortes registradas, quase metade das mortes, são de pessoas ligadas à saúde. Esses dados não tem como esconder, porque os profissionais de saúde que morrem, eles são testados. Agora, a galera que morre sem testar, essas aí passam, né? Não tem como, às vezes, colocá-las, né, nos dados totais. Infelizmente, os governantes optam por colocar debaixo dos panos. Agora, os profissionais de saúde estão morrendo muita gente. Então, tem muita gente contaminada. Por exemplo, em Goiânia, falei que não ia falar de Goiânia, mas vamos falar do negócio de Goiânia. Tem uma galera contaminada no UGOL. No é. Hugo. O Hugo não é de doença. O Hugo é de trauma. E tem muita gente contaminada. Por quê? Né? Como eu disse, não tem como mentir de profissional de saúde. Sabe por quê? Porque é uma categoria organizada também. E quanto aos números dos afastamentos, a organização da categoria, seja via conselho ou sindicato dos profissionais, elas contam os profissionais afastados, né? Então, só para fazer esse adendo, que é um problema também de falta de profissionais. Não adianta só também ter leitos. Tem que ter profissionais. Mas não é como a galera das universidades privadas que eu vi hoje vão fazer. A galera das universidades privadas estão querendo colocar os meninos, os garotos e garotas estudantes dos cursos de saúde para fazer estágio. Essa galera vai morrer se elas forem fazer estágio nesses lugares, né? E além do que, elas não estão preparadas para tal. Então, enfim, é um problema que envolve muitas coisas.
Sim. Camila, eu vou fazer minha última pergunta e a gente vai deixar um tempinho para as perguntas da galera. Eu não teria como terminar esse entrefala, terminar as minhas partes, a minha parte das perguntas, sem conversar e dialogar com você enquanto feminista, enquanto militante, enquanto mulher, enquanto mãe, sobre um dado muito triste para a gente. A gente sabe de todo o histórico de violência contra a mulher, de misoginia que existe no Brasil. E Goiás é o terceiro estado em número de feminicídios. Mas eu queria perguntar especificamente sobre como está a violência contra a mulher aí em Catalão, se você foi atrás de outros dados de outras cidades também, porque o dado que a gente tem, inclusive ontem eu participei de uma live internacional fazendo essa denúncia, é de que aumentou 50% o número de denúncias de violência contra a mulher durante a quarentena. Imagina as que não denunciaram. Então, a minha última pergunta é sobre isso. Não poderia encerrar o Entrefala sem falar sobre esse triste dado. Pois é, muita tristeza, né? A Luciani tá falando aí que é um absurdo essa questão do estágio, né? De colocar as pessoas lá na linha de frente, né? E da mesma forma é um absurdo que as mulheres têm sofrido, as mulheres e crianças dentro das suas residências, né? Seus locais seguros, seus portos seguros. Não tem um número exato assim de quanto aumentou. O que a gente sabe, enquanto militante, feminista, é de que, infelizmente, a ampla maioria não é nem denunciada, né? E olhando aqui para a nossa cidade, nos últimos 2 dias, nós tivemos 2 casos. Um caso de uma mulher que o marido ateou fogo nela, que é algo assim chocante, porque, enfim, não sei o que comentar, sabe? E um outro caso de uma criança de 11 anos, uma menina que estava sendo filmada pelo próprio pai, tomando banho, que mostra a violência da criança e do adolescente. Mas o que eu quero falar, Mari, recentemente eu li um trabalho sobre direitos humanos, um doutorado sobre direitos humanos, e colocava que o lugar maior de violação dos direitos humanos é na própria casa e com a própria família, né? Então, quando as pessoas falam assim, tem que acabar os direitos humanos, elas estão falando, pode matar, mata as mulheres tudo, né? Pode estuprar as meninas, dá nada, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando do direito à vida, né? Dessas mulheres sobreviverem, né? O direito dessas crianças a terem uma infância. E isso está acontecendo. E os abusos, as violências, elas têm diversas determinações. As pessoas tentam patologizar, né? Mas o que explica patologizar, eu estou dizendo, colocar como uma doença da pessoa que faz, né? Mas o que eu quero dizer é que como que agora numa situação de pandemia, de isolamento social, né, que apesar de estar aí com 34% só de isolamento social em Goiás, sim, as pessoas estão mais em casa, por que esses números sobem ainda mais? É porque não é uma questão só de psicológica, doente, um cara doentio. É uma questão social, uma questão que envolve poder, né? É uma questão que envolve uma prática de violência. E por isso que a gente tem que ficar de olho nas ações violentas de forma geral. Por isso que é inadmissível, né, escutar incentivo a metralhar a petralhada, como o próprio presidente um dia falou. Né? Porque, assim, clichê, não é clichê, mas violência gera violência. Né? E isso, infelizmente, tem respaldado dentro dos lares. As mulheres estão sofrendo abusos, né? E mais abusos porque estão ficando aí refém dentro das suas próprias casas, né? O que é inadmissível. Respirar fundo. Falar desse assunto, não. Nossa. Camila, vou ler Não, é aqui desde terrível. o começo. Nossa. Mas o Entrefala tem muito disso. Eu começo a chorar no meio. Bom, a Eliane Freitas, lá no comecinho, te mandou um boa tarde. A Edna colocou um coraçãozinho. A Paula Neves também. A Edna falou tardes. Prof. Helena Martins, nós também amamos muito essa Camila. Eliane, Ah, desculpa. O Frederico Augusto Frazão, falou: Oi, Mari. Oi, beijo, Camila. Saudades. torcedor do Goiás. A Bruna Brandão falou: Duas maravilhosas. Ela que é.
Ela que é mesmo. O Fred falou nióbio? Acho que você vai ter que explicar um pouco desse trem do nióbio, que tá todo mundo. Eu fiquei chocada. O Pablo Pois é, Neto, menina. o Pablo Neto mandou palminhas, a Bruna também. A Eliane também falou olá, mandou beijos. A Bruna falou: aqui em Pirinópolis foi do mesmo jeitinho, Camila. A Edna fez a pergunta que você já anotou, né? Dados fabricados, como assim? O Pacem Sucena falou: cheguei atrasado, mas cheguei. Bom, se o Instagram deixar hoje, a gente vai deixar salvo aqui. Se não, tá salvo no Facebook, porque o Instagram anda me boicotando. A Landa mandou corações. Luciane Paz. Que ideia absurda essa questão do estágio. A Lana mandou. Aí várias pessoas mandaram choro, né? No momento em que a gente começou a falar de violência contra a mulher. É, passem no Senna, poxa, não estava sabendo disso. A Bruna mandou corações, a Lana falou Vila. Rosária Esmeralda também amo muito a Camila, muito, muito. Bruna, gente, que delícia ouvir e ver vocês aqui. Sou muito fã. Ó, só aqui no Facebook não teve perguntas. E o Caso Artes que entrou aqui, gente, não sei se ele ainda tá. É só para dar o crédito. Essa mandala e a mandala lá da casa dos meus pais foram feitas por ele, esse grande artista. Obrigada por estar assistindo o caso. Ó, você está sendo cenário do Entrefala. Camila, temos 8 minutos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou me despedir. Vou reiterar o quanto eu te amo. Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo apoio que você me deu essa semana, num momento que foi muito difícil para mim. E eu não vou falar muito, senão eu vou começar a chorar, mas você sabe da sua importância na minha vida há quase 15 Oh, anos. E aí você fica com esses 8 minutos para responder o pessoal, fazer suas conclusões. E se cair, o Instagram fecha com 1 hora, tá bom? então, eu aprendi na minha vida e eu tô vendo que faz realmente sentido. Tudo isso que eu aprendi é que o amor transforma. Não é à toa que, apesar da influência eurocêntrica ou anglo-saxônica, ou sei lá o quê, que Revolution tem o love ali no meio, de amor, né? Ou então, como boa pedagoga, sobre Paulo Freire. A gente precisa amar a humanidade, né? Quando eu falo de amor, eu não tô falando da gente ser trouxa, né? Porque tem essa visão de amor de ser Canceriana. trouxa, né? Ó, baixou a canceriana! Vamos amar todo mundo, abraçar a família e ser feliz. Mas enfim, quando eu falo de amor, e eu comecei falando isso sobre a minha própria apresentação, né? De não transformar as pessoas em números, não pensar nessa lógica, né? Quantitativa somente, é porque enfrentar um momento de pandemia como esse, pensando em números, a gente só vai aprofundar a nossa crise de humanidade e aprofundar as contradições, o abismo, né, que existe entre um e outro, um abismo que impede a realização das atividades pessoais, por exemplo. Eu brinco nas minhas aulas, né, que às vezes eu seria uma ótima pianista, mas eu fui ver um piano de verdade, eu era adulta, né? As oportunidades são diferentes. Não adianta a gente esperar caminhos iguais, né? Sim, de cada 100, 1000, já que a gente está falando de 100 mil, né? A questão numérica que eu coloquei, de cada 100 mil tem um que consegue. Mas, assim, eu prefiro não romantizar o desgaste e a desgraça. Eu prefiro olhar com amor e igualdade, sabe? Com igualdade não de oportunidades, mas de condições para as pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar nessa pandemia, né? E aqui nessa live eu vi diversos amores. Eu vi o amor e o respeito que eu tenho por você, né? Eu tenho um amor um profundo pela Lana. Para mim é uma mulher extremamente guerreira.
A Ellen, que gosta de dar tapa nas pessoas que ela briga com a gente, mas ela é fantástica, assim como a Mari, que está aqui por último, a companheira dela, né? A Eliane Martins, que também nossa divergência política é o que sobra, né? É super engraçado. Ou pessoa para ter divergência política sou eu, né? Tem várias pessoas aqui, mas em alguma medida, um amor, um respeito nós todos temos. Eu acho que é assim que a gente deve se tratar, enquanto campo de esquerda, enquanto campo que promove, né, algumas reflexões, diferentes, enfim, alguma intervenção diferenciada. E esse valor do amor, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa proposta de construção de sociedade sem classes, né? Deve ser considerado nesse momento. Ao invés de jogar pedras, como eu falei já algumas vezes aqui, a gente tem que se fortalecer. E eu acho que essa live foi assim, isso, sabe? A gente se fortaleceu nesse processo. Eu fiquei um pouco com medo, tem um tempinho já que eu não apareço assim em público, porque, como eu contei, a minha rotina é limpar a casa, estudar, trabalhar, cuidar de menino, fazer almoço, limpar a casa, pegar roupa, pôr a roupa para lavar, volta, limpar a casa de novo, né? Então, eu não falei da Bruna Brandão, que eu queria falar também, em que eu acho uma mulher extremamente forte, sabe? Uma mulher que agora eu vejo a rotina de exercícios e eu prometo que no dia seguinte eu vou fazer, mas não rola, mas eu vou conseguir, né? Então, é uma experiência afetiva que coloca a gente com tranquilidade para falar o que a gente pensa, sabe? É uma experiência assim de amor que eu não preciso ter medo dos dados que eu vou apresentar de forma equivocada ou de uma frase que vai ser mal colocada. Porque quando a gente está entre pessoas que a gente tem relações de amor, né? De respeito, porque eu acho que não tem respeito sem amor, enfim, a gente consegue lidar bem com os limites de cada um. E eu acho que isso é marxismo, cara. Sabe? Essa galera que joga pedra aí, que diz que é marxista, não é não. Sabe por quê? Como é que é aquela frase lá, a maior frase que eu uso sempre, né? Tipo assim, ó, orientador, eu tô fazendo a minha tese com as condições que a história tá me dando. E eu tô fazendo uma tese na quarentena. Então, eu acho que é um pouco isso. Quais são as condições nossas de produção, né? Quais são as condições? E é por isso, Mari, que eu super agradeço e eu acho fantástico o que você está fazendo. Porque no meio de uma pandemia, você conseguir fazer um programa todos os dias, meu Deus, né? Todos os dias. Enfim, não é para todos, não, né? Fazer isso aí. Tem que ter muito amor à humanidade, né? Muito amor à humanidade. Eu acho que é por aí. Nós vamos superar esse momento, né? Eu acho que, claro, tá quase caindo a live, mas enfim, a gente também vai ter que mudar muita coisa. Eu não acredito no capitalismo verde, que a gente vai parar de consumir individualmente e vamos resolver o problema do mundo. E a minha resposta para isso é o próprio nióbio. Me perguntem depois como que a gente é A capaz, né, gente de tem uns explorar os 2, 3 nossos... minutos. Uhum. Como que a gente é capaz de explorar tudo que a gente tem para manter aquilo que eu falei para vocês, né? 10% da população com rendimento de metade da população, né? Então, 40% aí sendo expropriado de cara, né, do seu trabalho, porque é o trabalho que produz tudo. Para fechar, é isso. Trabalhadores do mundo univos, trabalhadores que fazem tudo, porque sem trabalhador não tem lucro, né? Isso a gente viu agora. E é claro, meu bem, sem as mulheres, muito menos. Eu prefiro dizer que nessa quarentena, minha luta contra o machismo, ela não está olhando para o homem como olhando para ele como ele é um privilegiado. Eu já estou numa fase que eu estou olhando para ele como ele é um idiota, incapaz de lavar um copo direito, né? Então é isso, a gente vai mudando os pontos de vista, a luta continua e homens e mulheres, trabalhadores, né, trabalhadoras, a gente precisa se unificar, parar de quantificar, né, e humanizar o processo, todo o processo político, afetivo e pessoal. Trazer mais humanidade, mais respeito, mais amor e muita luta coletiva. Não é só um problema meu, da minha família. É um problema da sociedade e nós, com a ajuda da Mari,
Vamos continuar. Parabéns, mulher. Obrigada a todo mundo. Amo todos vocês. Bruna Brandão, Mari, Lana, minha tia Tatati, minha querida. A Tatati ama pra caramba também. Eu acho que é isso. Obrigada, Camila. Gente, Nossa, fechou com chave de ouro. Bom, gente, para quem vai assistir amanhã, o Entrefala vai para o Pará amanhã. Lá a situação também está muito difícil. A gente vai conversar com a Suelen Mendes, que é jornalista. A gente vai falar sobre Covid nos estados Pará. Beijo, Camila. Te amo. tchau. Tudo de bom e o amor vai vencer e acabar com a desigualdade e exclusão. Tchau. Tchau.